Pessoal, então dando sequência na nossa aula, eu vou mostrar para vocês agora etapa a etapa desse ciclo primário, né, respeitando as suas fases, o que caracteriza cada etapa para que a gente tenha um entendimento e lá no futuro a gente consiga imaginar onde que a gente precisa entrar ou quais ferramentas iriam funcionar, tá? Nesse momento eu vou direcionar aqui a nossa câmera para a tela do computador. Então vamos lá. Então, sobre o processo de sobrevivência, gente. O que é importante nesse momento? É nessa etapa que acontece a perpetuação do patógeno. Tá? Se vocês pensarem comigo, os patógenos, vocês vão ver também, tá ali pra frente, eles têm 3 formas de permanecer na planta, tá? De acordo com o hábito alimentar de cada um deles. Então, existem aqueles que vão sobreviver só sobre plantas vivas, que são os biotróficos. Temos os hemibiotróficos, que eles têm parte do ciclo na planta viva e depois eles terminam o ciclo na planta em decomposição. E a gente tem os necrotróficos, que são aqueles que conseguem se alimentar da planta como restos orgânicos. Então, cada um tem o seu perigo, as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Então, assim, se eu estiver falando de patógenos de hábito biotrófico, o que acontece? Quando eu tiro a planta a qual ele sobrevive, se ele tem um hábito alimentar mais restrito, por exemplo, uma ferrugem, eu tenho grandes chances de conseguir me livrar desse patógeno. Grandes chances, não 100% de chances, tá? Ao passo que, se eu estiver falando de um fusarium, por exemplo, que ele já é um fungo mais polífago e se alimenta de várias culturas, a esclerotínia é outro exemplo, fica mais difícil eu conseguir me livrar desse patógeno, principalmente se eles tiverem estruturas chamadas de resistência, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês as considerações que eu coloquei, tá? Então, assim, o processo de sobrevivência é onde o patógeno sobrevive, tá? Então, a perpetuação dele é garantida graças a essa etapa do processo. Mas ele vai ter que ter um artifício para conseguir fazer isso, tá? E aí, dentro da fito, o que nós estudamos? Existe alguma forma de eu ter ausência desse mecanismo, dessa etapa do processo? A resposta lógica é sim, tá? Se eu conseguir evitar com que esse processo aconteça, eu estou eliminando essa etapa do processo. Só que a questão é o quanto que isso é difícil ou o quanto que isso é inviável. Então, se a gente estiver falando da ferrugem da soja, por exemplo, gente, uma das formas de eu evitar essa etapa, que já está ali no quadradinho branco da questão da eliminação e da extinção, é eu trabalhar com o vazio sanitário. Tá? Então, por que existe o vazio sanitário para a soja? Nessa tentativa de conseguir baixar muito a fonte de inóculo e que, se a gente conseguisse fazer um trabalho realmente perfeito, que o patógeno não tivesse aonde ficar hospedado e com isso essa fase de sobrevivência fosse interrompida. E se eu não tenho sobrevivência, eu não tenho disseminação. Se eu não tiver disseminação, eu não vou ter infecção em nenhum dos outros processos. A doença estaria eliminada, extinta. A questão é que a gente vê que essa lei já existe há algum tempo, do vazio sanitário, e mesmo os produtores sendo caprichosos, ainda sobram sojas guaches, a gente ainda tem soja na beira de estradas, que vindo água de chuva, de qualquer outra via, vai germinar e elas vão vingar, e isso vai funcionar como uma planta hospedeira, tá? Num período de entre-safra. E em regiões em que a entre-safra são períodos mais curtos ou elas nem existem, isso passa a ser cada vez mais grave, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, gente, que fosse possível, que realmente a gente conseguisse fazer um vazio sanitário que interrompesse o processo. Ia acontecer a eliminação dessa fase de sobrevivência? Ia. Mas no caso da soja, por exemplo, nós teríamos que deixar de plantar soja, por exemplo, por 3 anos. É viável, gente? Vocês estão vendo notícias aí antes do Covid-19, a notícia era só a colheita no Brasil, tá? O quanto que os produtores, né, os sojicultores, estão batendo recordes de produtividade em função de uma super safra. Se imagina agora se chegar para esse cara e dizer assim, olha meu amigo, durante 3 anos, 2 anos, você não vai conseguir plantar soja mais no Brasil pra gente acabar com a ferrugem da soja. Então, assim, será que esse é um problema que ele quer ter? Ou ele prefere ter um problema que se chama ferrugem da soja e conseguir administrar esse problema com fungicida?
tá? Então isso é uma coisa que a gente vai ver no futuro. Mas entendam que faz parte desse processo que a gente está vendo agora, tá? Então, as formas que se eu conseguisse trabalhar a interrupção da sobrevivência seria via eliminação ou extinção. Mas vocês já entenderam o quanto que isso é difícil, tá? Aí os patógenos, gente, eles apresentam algumas estratégias de sobrevivência, tá? Alguns possuem uma estrutura especializada de resistência, tá? Aqui eu estou citando para vocês os nematóides, que fica bem fácil de vocês imaginarem, e estão aqui os escleródios, que é o processo da esclerotínia, tá? Alguns possuem... Opa! Deixa eu só colocar aqui, que eu acho que eu cliquei sem querer. Alguns deles possuem atividades saprofíticas, né? Então conseguem se alimentar em restos de cultura, é o que eu falei para vocês. Então, o que é o problema nesse momento, gente, do resto de cultura? É que enquanto a cultura estiver no campo, eu vou ter problema. Então aí entra o nosso plantio direto, tá? Então, assim, o plantio direto ele tem N benefícios, mas um malefício que ele tem é que todos os patógenos que não foram controlados enquanto a cultura estava viva no campo, enquanto ela estiver em decomposição e eu tiver patógenos presentes na palhada, ele vai sobreviver e vai reiniciar ciclos ali, tá? Então, é uma forma de sobrevivência. A outra que está relacionada aqui são plantas hospedeiras, e aí a gente pode pensar numa gama gigante de plantas daninhas ou de espécies nativas naturais, até árvores podem ser hospedeiras. E coloco ali para vocês também a questão de plantas guaxas e a possibilidade de também o patógeno sobreviver dentro da semente. Então, se eu colhi uma semente do campo que está com problema, eu fatalmente levo esse problema para o barracão enquanto eu estiver armazenando essa semente e depois eu vou colocar esse problema junto com a semente no campo, tá? E o último item aqui desse slide chama vetores, né? Então, os vetores ali eu coloco para vocês insetos, nematóides, bactérias ou fungos, que eles podem ser o agente já causador da doença, ou eles também podem ser uma porta de entrada para que outras doenças entrem, tá? Os vetores, por exemplo, é a forma de transmissão das viroses. Então, enquanto aquele vírus tiver a habilidade de continuar o seu ciclo e reiniciar seu ciclo dentro do organismo do inseto, enquanto esse inseto viver, o vírus também tem a possibilidade de estar sobrevivendo dentro dele. Então, ele pode ser levado de uma área a outra e dessa forma garantir a perpetuação da espécie. Beleza?